Olha, a inteligência artificial chegou prometendo uma revolução na produtividade, né? E ela, de fato, está mudando o jeito que a gente trabalha. Mas, enquanto tudo fica mais rápido, mais eficiente, o que será que acontece com a nossa própria cabeça, com a nossa capacidade de pensar? É exatamente essa tensão que a gente vai investigar hoje. A nossa análise vai seguir 5 passos. Primeiro, a gente olha os benefícios, depois mergulha nos riscos, entende o porquê deles acontecerem e, no final, o mais importante, como usar a IA de um jeito inteligente. Vamos lá. Então, para começar, vamos aos fatos. Os ganhos de produtividade que a IA traz não são só promessa, não. Eles são bem reais e já estão sendo medidos. Se a gente olhar o cenário geral, o impacto é gigante, sabe? É comparável a outras grandes revoluções tecnológicas. Estudos da OCDE mostram que a produtividade das maiores economias do mundo pode ter um aumento bem significativo. Estamos falando de algo que pode, literalmente, mudar o ritmo do crescimento econômico na próxima década. Agora, o mais legal é ver como isso se aplica no nosso dia a dia de trabalho. Os ganhos são muito concretos. Pensa só, no atendimento ao cliente, a eficiência pode aumentar uns 14%. Agora, para quem programa, esse salto pode passar de 50%. É a prova de que a IA está sim nos tornando mais rápidos. Ok, mas e o preço dessa velocidade toda? Será que tem um? Agora a gente vai virar a moeda e olhar para o outro lado da história. O lado que acontece aqui dentro, na nossa mente. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Toda essa conveniência, essa eficiência que a gente ganha, será que ela não está, aos pouquinhos, desgastando uma habilidade que é essencial para a gente? E a habilidade que pode estar em risco é o pensamento crítico. E não é só sobre resolver problema, tá? É sobre a qualidade do nosso raciocínio. Conseguir analisar um argumento, perceber um viés, conectar ideias que parecem distantes. É o nosso sistema operacional para lidar com um mundo complexo. E, gente, isso aqui não é achismo, não. Tem dados. Um estudo recente, de Michael Gerlich, trouxe números que são, no mínimo, alarmantes. Olha só isso. Uma correlação negativa forte entre o uso de ferramentas de IA e o pensamento crítico. Sabe o que isso quer dizer? Basicamente, quanto mais as pessoas no estudo usavam IA, mais baixas eram as notas delas em testes de pensamento crítico. E essa frase de um dos participantes do estudo resume tudo de um jeito perfeito. Ele diz: a IA torna tudo muito fácil. Não sinto a necessidade de pensar muito para pensar profundamente. A facilidade tira o esforço, sabe? E é justamente nesse esforço, nesse atrito mental, que o pensamento profundo acontece. Certo. Então, o que está acontecendo aqui exatamente? Para a gente entender a raiz do problema, precisamos falar de um conceito chamado descarga cognitiva e de uma tal dívida que isso pode criar. Descarga cognitiva não é nada novo, a gente sempre fez isso. Anotar uma coisa num caderno para não esquecer é uma forma de descarga. Usar uma calculadora? Também. A gente só está liberando espaço na nossa mente para focar em outra coisa. A IA, o que ela fez foi turbinar esse processo. O problema começa quando a gente depende demais disso. É bom pensar nisso como uma dívida mesmo. Toda vez que a gente terceiriza um raciocínio que a gente poderia fazer, pegamos um atalho. É conveniente na hora. Só que, a longo prazo, os juros que a gente paga é a atrofia dos nossos próprios músculos do cérebro. Então, aqui está o ponto central de tudo. A IA não é boa ou ruim para o nosso cérebro por si só. A questão toda é como a gente usa. A diferença crucial é se ela é uma ferramenta que nos ajuda ou um substituto que pensa por nós. Vamos ver bem essa diferença. Como ferramenta, a IA é ótima para dar ideias, para resumir um texto enorme, para achar padrões em dados, mas quem está no comando é a pessoa. Agora, como substituto, ela só entrega a resposta final, e essa resposta é aceita sem questionamento. Uma abordagem fortalece nosso pensamento, a outra simplesmente terceiriza. E os dados confirmam isso de novo. Esse modelo estatístico aqui mostrou que, de todas as coisas que eles mediram, a frequência de uso da IA foi o que mais indicava uma queda nas habilidades de pensamento crítico. Ou seja, o jeito que a gente interage com a tecnologia parece ser o fator decisivo. Ok, chegamos na parte prática. Como é que a gente aproveita toda a produtividade da IA sem acumular essa tal dívida cognitiva? A resposta está em usar de forma consciente. Então vamos lá, 4 estratégias bem práticas. Primeira, em vez de pedir uma resposta pronta, use a IA para expandir uma ideia que já é sua. Segunda, IA ser de ouro. Nunca, jamais. Só copie e cole. Trate tudo que a IA gera como um rascunho que precisa ser verificado. Terceira,
Separe um tempo para pensar sem a ajuda da tecnologia. É a nossa academia para o cérebro, sabe? E a quarta, sempre questione o que está por trás da resposta. Quais os vieses do modelo, de onde ele tirou isso. Então, para a gente fechar, a IA é sim uma ferramenta de produtividade poderosíssima. Mas usar de forma passiva é um risco real para o nosso pensamento crítico. O nome disso é descarga cognitiva excessiva. A solução não é largar a tecnologia, mas sim usá-la de um jeito que nos amplie e não que nos substitua. E isso a gente faz com estratégias conscientes. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Não para essa análise, mas para cada um de nós, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. A escolha de como usar essas ferramentas vai definir não só nossa produtividade, mas a própria profundidade do nosso pensamento.